Olá, sou Alberto Quitolino Nizelo, sou membro da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade. Atualmente, em 2020, estou no 4º ano da medicina e vou fazer uma revisão anatômica para vocês sobre a medula espinal. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação e ela vai consistir nesses 6 grandes tópicos: a embriologia, a coluna vertebral, os nervos periféricos, a anatomia macroscópica da medula, os reflexos medulares e algumas das vias. Começando do início, a embriologia do sistema nervoso central. Provavelmente essas 4 imagens vocês já devem conhecer e sabem a história dela, mas vamos recapitular. No início do desenvolvimento embrionário, a formação dos 3 folhetos embrionários, a notocorda começa a estimular o mais externo deles, que é a ectoderme, a se diferenciar na placa neural com as bordas da placa neural. Essa placa neural começa a convergir e invaginar, formando a goteira neural. O que antes era as bordas da placa neural passa a ser a crista neural. Essa convergência e essa invaginação se progridem, se evoluem ao ponto de que se separa essa placa neural, esse tecido diferenciado, da ectoderme. A ectoderme segue seu caminho para virar a epiderme e demais estruturas externas do corpo, enquanto que o que era a goteira neural passa a ser o tubo neural. O que era a crista neural passa a ser células da crista neural, que também se separam da epiderme, do tecido ectodérmico. Esse tubo neural ele é sempre longitudinal e dorsal à notocorda. É a notocorda que promove os estímulos para que ele se desenvolva. Esse tubo ele não se fecha uniformemente ao longo de toda a sua extensão. Ele começa do centro e vai para as extremidades, se fechando. A goteira neural se fecha progressivamente. Dessa forma, a gente tem a formação de 2 neuroporos, o neuroporo rostral, que é mais superior, e o neuroporo caudal, que é mais inferior. O não fechamento desses neuroporos promove algumas doenças, algumas malformações embrionárias e fetais. Quais são elas? Se o neuroporo rostral, que é o superior, fica aberto, diversas malformações cranianas acontecem. A mais catastrófica delas é a anencefalia. Enquanto que se for o neuroporo caudal que não se fecha, há várias sequências de doenças que podem acontecer. Uma mais tranquila é a espinha bífida, e a pior delas é a meningomielocele, com a extrusão de material nervoso, ilíaco e meninges para fora do nosso dorso, uma espécie de um saco herniário. Essas células da crista neural também têm sua importância, porque elas vão migrar por diversos tecidos do corpo, elas formam os nervos periféricos e parte medular da glândula adrenal, entre outras células. Se elas não migrarem direito para os tecidos, a gente pode ter órgãos não inervados, como é o caso das aganglionoses intestinais. O tubo neural ele vai evoluindo e na sua parte mais superior ele começa a formar vesículas, a fase das 3 vesículas e as fases das 5 vesículas. Isso não nos importa muito aqui, porque a gente está tratando da medula espinal, que é a parte mais inferior, mais caudal desse tubo. E ela não forma nenhuma vesícula específica, ela era um tubo, continua um tubo, sem nenhuma especificação, nenhuma modificação morfológica. Ok, formado o tecido nervoso. É evolutivamente interessante que a gente tenha uma proteção para ele, é o tecido mais nobre do nosso corpo. E para isso a gente tem a coluna vertebral. Aqui a gente faz a primeira separação, o que é a medula e que é a coluna. Geralmente se usa os dois como sinônimos, se confunde e na maior parte das vezes vai dar para se comunicar desse jeito. Mas é bom separar. Coluna é a parte óssea, coluna vertebral, formada pelas vértebras e pelos discos cartilaginosos intervertebrais. Enquanto que medula espinal é apenas a parte do sistema nervoso central, que está dentro do canal vertebral. Ok? Diferenciação feita, podemos falar da coluna vertebral. Ela é uma grande pilha de vértebras, e geralmente segue essa sequência: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 4 sacrais que são fundidas entre si, e outras 4 coxígeas, que também são fundidas entre si. Aqui a gente precisa dizer que é geralmente porque pode ter uma variação numérica, e isso totalmente normal. O lugar mais frequente disso acontecer é no cóccix, as 4 vértebras coxígeas. Podem ser 3, não tem nenhum problema. Isso também não impede que talvez tenham pessoas com 6 vértebras lombares. Apesar de ser mais infrequente, é possível e não prejudica a vida da pessoa. Entre cada vértebra e outra tem o disco cartilaginoso, e é esse o disco que é responsável pela famosa hernia de disco,
que é quando ele se protrui para dentro do canal vertebral e aperta as raízes nervosas ou o próprio tecido da medula, e provoca muita dor e déficit motor, às vezes, ou não. Isso é dependente da localização da hérnia. Nesse momento também é bom a gente perceber que as vértebras sacrais são todas fundidas entre si e funcionam como um osso único, então não tem disco cartilaginoso intervertebral entre as vértebras sacrais, nem entre as coxígeas. Essa pilha de vértebras ela não é plenamente reta e ortogonal ao horizonte. Ela apresenta 4 grandes curvaturas, 2 lordoses, que são as curvaturas com convexidade anterior, e 2 cifoses, que são as curvaturas de convexidade posterior. E aqui a gente percebe que o cóccix já foi esquecido, ele entra junto na cifose sacral. Tá? O cóccix basicamente é sempre esquecido da coluna, isso é uma regra para ele. E essas curvaturas têm uma diquinha para decorar, que é bem interessante. A lordose lembra lord, aquela pessoa da nobreza, século XVIII, normalmente a gente tem essa imagem, que é uma pessoa obesa, com um abdômen bastante volumoso e sempre protuso para frente. Então a lordose a gente sempre pensa, é uma curvatura para frente. Enquanto que as cifoses a gente pode lembrar do sifão da pia, que evita os odores voltarem e tal. Uma curvatura para o outro sentido. E por que essas curvaturas são nesse sentido e nessa ordem? Tudo tem a ver com o fato da gente ter evoluído para se tornar bípede e ereto. Quando que os bebês nascem, eles têm uma única curvatura, uma cifose de quase toda a coluna. Conforme eles vão crescendo e desenvolvendo, aos 2 meses mais ou menos, eles começam já a suspender o pescoço, por própria força. Então começa a se formar a lordose cervical. E por volta dos 12 meses, o desenvolvimento neuromotor deles permite que eles já fiquem de pé e talvez alguns passos. Isso forma a lordose lombar, que permite a gente assumir a nossa postura de posição anatômica, ereto e bípede. Terminada a parte óssea, vamos começar agora com o sistema nervoso periférico, com os nervos. Raque é o prefixo para coluna e medula. Então, nervos raquidianos são os nervos que envolvem a medula. Geralmente a gente tem 31 pares de nervos, e todos eles saem entre os forames intervertebrais. Por que geralmente? Porque exatamente, se tem uma variação numérica de vértebras, é posta uma variação numérica também dos pares de nervos. E geralmente eles seguem essa sequência: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Aqui a gente já nota uma diferença. Os cervicais e os coxígeos mudam pelo número de vértebras. Temos só 7 vértebras cervicais, mas 8 raízes nervosas cervicais. E por que isso acontece? Na cervical, a raiz nervosa sai acima da vértebra correspondente. Ou seja, a raiz nervosa de C1 sai acima do atlas, a vértebra C1. A raiz nervosa C2 sai acima do axis, que é C2, e assim sucessivamente. Até chegar lá na raiz nervosa C7, que sai por cima da vértebra proeminente, C7, e C8, que sai por baixo da vértebra proeminente. E a partir daí, todas as raízes nervosas saem por baixo da vértebra do seu nível correspondente. Raiz nervosa de T1 sai abaixo da vértebra de T1. Raiz nervosa de T2 abaixo da vértebra T2. Qual é a dica para decorar aqui? Cervical. Cervical está em cima, então a raiz nervosa cervical sai em cima da vértebra correspondente. Tórax, coluna lombar, sacral e cóccix são todos abaixo da cervical. Então, suas raízes nervosas são sempre abaixo das vértebras dos seus respectivos níveis. E o cóccix é outra variação. Não importa quantas vértebras coxígeas a gente tem, vai ter só uma raiz coxígea nervosa. E isso é porque o cóccix inerva pouquíssima coisa. O segmento coxígeo da medula inerva pouca coisa e se une em um único só raiz nervosa, um único só nervo. Toda essa metamerização de raiz nervosa saindo entre cada uma das vértebras promove aquele desenho clássico dos dermátomos que a gente já viu diversas vezes. Muitas vezes a gente vê ele como um homem bípede e ereto, olhando de frente e de costas. E na primeira visão isso parece horrível de entender. E ok, faz sentido. É horrível de entender, entendo vocês. Mas a lógica por trás disso está no desenvolvimento evolutivo do sistema nervoso. O sistema nervoso, como a gente conhece nos animais vertebrais, ele se desenvolveu ainda na fase bípede. Então, se a gente pensar um humano bípede,
aquele desenho dos dermátomes faz todo sentido, começando sempre de C1 até S1, depois coxígeo 1, todos alinhados sucessivamente, de cranial para caudal, como está no desenho da figura agora. É mais inteligente vocês primeiro verem os dermátomes nessa figura quadrúpede e só depois passarem a olhar ela na figura do humano bípede, porque daí é só fazer analogia e lembrar do humano quadrúpede. Essa metamerização também promove algumas outras consequências. O tecido nervoso não costuma crescer muito, enquanto que o tecido ósseo cresce bastante no nosso desenvolvimento. A gente nasce com 40 centímetros, talvez, e normalmente a altura média de 1,70, 1,80. Então a gente percebe que há um grande crescimento ósseo. E isso gera uma espécie de dissincronia entre os crescimentos e uma defasagem. A nossa medula espinal termina em nível de L2, em pessoas adultas, deixando um espaço entre L2 até a última vértebra sacral de canal vertebral sem tecido nervoso central. Mas ali dentro tem os nervos periféricos, raquidianos, que correm até achar o seu forame respectivo. Porque quando a gente estava no período embrionário, todos os nervos saíam bem alinhados, a coluna ocupava todo o canal vertebral e saía bonito, sem nenhum problema. Com o crescimento, eles começam a ser tensionados e começam a correr por dentro do canal vertebral até achar seu nível de saída. Essa estrutura anatômica se chama cauda equina, como o nome sugere, parece um rabo de cavalo. Dentro dela não tem só raízes nervosas, também tem o filamento terminal, que é uma projeção da pia mater, que vai lá do cone medular até o sacro. O cone medular é aquele último segmento da medula, aquela última parte onde ela começa a afunilar. Se dá o nome de cone medular, que parece um cone. Qual é a importância de saber qual é o nível que termina a medula e por que existe a cauda equina? Num procedimento médico chamado punção lombar, onde a gente retira líquor para fazer análise microbiológica ou análise bioquímica. Um exemplo que isso precisa ser feito é nas meningites, para ver qual é o micro-organismo que está causando. Tá, e o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente não pode fazer uma punção lombar acima de L2, porque se funcionar ali, vai atingir a medula, vai atingir o tecido nervoso central. Isso, além de dor, vai causar déficit. Mas se a gente fizer isso abaixo de L2, e quanto mais inferior a L2 for, melhor vai ser, menos chance a gente vai ter de acertar uma raiz nervosa ou acertar tecido nervoso que cause dor ou lesão. Então, geralmente a punção lombar é feita entre L4 e L5 ou entre L5 e S1. Um lugar relativamente seguro, tem menos raiz nervosa, menos chance de dano e menos chance de dor. Toda essa estrutura de medula e nervos que correm, cauda equina e tudo mais, são protegidas por uma sequência de planos. É uma estrutura muito nova, e a gente já viu diversas vezes que uma pessoa tem uma lesão na medula, ela tem um severo comprometimento. Uma pessoa que, na vida primitiva, seria sinônimo de morte. Não dá para uma pessoa ficar sem movimentar os membros, sem poder fugir dos predadores e procurar comida. Por isso ela é protegida por uma série de planos, que geralmente nas provas é cobrado nessa ordem: pele, subcutâneo, plano muscular, plano ósseo-ligamentar, plano adiposo, plano meníngeo e dentro da meninge ainda tem o líquor, para chegar na medula. Aqui tem um único ponto de importância que eu gostaria de frisar, que é o plano adiposo. Reparem que o espaço epidural, ou seja, externo à dura mater, na medula, ele é real. Ele é um espaço ocupado por gordura, até chegar no osso. Enquanto que dentro do crânio, no encéfalo, esse espaço é virtual. Não há nada fisiologicamente ocupando espaço entre a dura mater e o osso. Passada essa parte mais externa, vamos efetivamente para a anatomia da medula. Na macroscopia vertical, longitudinal da medula, a gente percebe que é de um formato cilíndrico, uns 45 centímetros de diâmetro, 45 centímetros de comprimento, em um homem adulto, e ela é ligeiramente achatada no sentido antero-posterior. Apesar de todo esse formato, ela ainda tem duas intumescências, duas dilatações, uma cervical e uma lombar. E por que essas dilatações estão aí? Porque é desses segmentos que vai sair todo o plexo braquial para os membros superiores e o plexo lombosacro para os membros inferiores. Faz bastante sentido que quanto mais músculo, mais órgãos, mais área eu tenho que inervar, mais eu vou precisar de neurônio e, portanto, mais volume eu vou ocupar naquele segmento. Então, o motivo da existência da intumescência cervical
são os membros superiores, e o motivo de existência da intumescência lombar são os membros inferiores. No corte transversal da medula, se mistura um pouco de macroscopia com microscopia. Nesse corte a gente consegue perceber que a medula ela é um órgão segmentar. Ela tem substância branca por fora e substância cinzenta por dentro, que é o contrário, por exemplo, do cérebro e do cerebelo. São órgãos suprassegmentares com a substância cinzenta para externa. E essa medula, ela representa, esse corte da medula representa o H medular muito bem, que é a substância cinzenta disposta internamente. Algumas vezes se faz analogia com borboleta. Particularmente eu tenho dificuldade de ver isso, mas é uma associação feita e com uma certa frequência cobrada em provas. A substância cinzenta se divide em 4 cornos. Os 2 cornos anteriores, ou colunas anteriores, que são motoras, e as 2 colunas ou cornos posteriores, que são sensitivos. Às vezes, em alguns segmentos, tem a coluna lateral, que é basicamente do sistema nervoso autônomo simpático. Ela é mais pronunciada no segmento torácico. Ok, passado isso, vamos falar um pouco da substância branca da medula. Ela se divide em grandes funículos, grandes setores. Tem o funículo lateral, que fica entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, por onde saem as raízes nervosas anterior e posterior. O funículo anterior, que fica entre os 2 sulcos laterais anteriores, e o funículo posterior, que fica entre os 2 sulcos laterais posteriores. Não sendo isso bastante, há mais fissuras e sulcos. Há os sulcos intermédios posteriores, que ficam entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, como o nome sugere. Esse sulco intermédio posterior ele é existente ou evidente apenas na região cervical, onde as fibras começam a se organizar. Em segmentos lombares ou torácicos, esse sulco não é pronunciado, às vezes nem existe. E exatamente no mediano existe o sulco mediano posterior. Esse existe em todo o comprimento da medula. No funículo anterior, não tem o sulco mediano anterior, é uma fissura mediana anterior. E qual a dica para saber quando que é sulco e quando que é fissura? Fissura em ordem alfabética é antes do sulco. Então a fissura é na parte anterior, no funículo anterior, e o sulco é no funículo posterior. Ok? Recapitulando, funículo anterior, fissura mediana anterior. Funículo posterior, sulco mediano posterior. Essa é uma imagem histológica da medula, que é interessante para a gente perceber que o H medular existe sim, ele é visível a olho nu, e também no microscópio. Há a presença do gânglio espinhal também, que ele fica externo à coluna, e ele é sempre sensitivo, portanto vai dar a origem à raiz posterior, que é sensitiva. E tem nessa imagem também a dura mater, que eu achei bem interessante de perceber que há a presença da dura mater também ali. Ok, essa imagem ela serve para a gente ver como é que se comporta o corte transversal nos diferentes segmentos da medula. A primeira imagem, superior à esquerda, a gente percebe que ela tem o sulco intermédio posterior, aquele sulco que fica no funículo posterior. Portanto, a gente pode dizer que essa é uma imagem de um segmento cervical. A imagem do lado, superior à direita, ela tem a coluna lateral pronunciada e bem evidente. Então a gente pode supor que ali seja um segmento torácico. Já não tem mais a presença do sulco intermédio posterior. O terceiro desenho, esse inferior à esquerda, a gente percebe que ele não tem uma coluna lateral pronunciada, ele não tem o sulco intermédio posterior pronunciado, mas ele tem um H medular bem hipertrofiado. É um H medular bem hipertrofiado. O que isso sugere? Sugere que ele seja de uma das duas intumescências. Como ele não tem o sulco intermédio posterior, ele só pode ser da intumescência lombar. Então, é um segmento lombar. E esse quarto desenho inferior à direita, a gente provavelmente pode supor que ele seja no segmento sacral ou do cone medular. Porque ele tem um diâmetro total menor, ele não tem coluna lateral evidente,
Ela está ali, a gente consegue perceber, mas ela não está bem destacada. Ele não tem também o sulco intermédio posterior. Um diâmetro pequeno assim, e sem essas outras características, a gente pode dizer que é do cone medular. Ok, terminada essa parte mais anatômica, vamos para os reflexos. O que são reflexos? Reflexos é uma ação que a gente toma, decorrente de um estímulo que a gente tem, que é de forma automática e não consciente. Pelo menos no momento que a ação é tomada. Por que pelo menos no momento que ela é tomada? Porque em algum momento essa informação, essa sensibilidade vai se tornar consciente. Só que quando ela se tornar consciente, o estímulo motor já ocorreu. O exemplo mais clássico disso é o teste do reflexo patelar. Todo mundo já viu, todo mundo provavelmente já teve no seu joelho isso feito, todo mundo já tentou fazer e não conseguiu. É normal. Esse reflexo testa as raízes por volta de L4 e L5, o segmento lá nos dermátomos que está passando pelo nosso joelho, pelo nosso tendão patelar. Como esse reflexo funciona? Ele tem um circuito monossináptico e um circuito bissináptico. O monossináptico é bem simples. A informação vem do fuso muscular, que é uma célula do músculo especializada em perceber o quanto distendido e o quanto contraído está esse músculo. E ele manda uma mensagem para diretamente o neurônio motor que está no corno anterior da medula, para o mesmo músculo, para contrair. Por que ele faz isso? Na natureza, ter o seu músculo rompido, rasgado, era sinônimo de perder o membro e provavelmente morte. Então a gente evoluiu com essas células que identificam quão tensionado e quanto esticado está o músculo, para preservar ele. Quando a gente percute o tendão, a gente faz uma súbita e inesperada estiramento desse músculo. E essa fibra percebe, opa, alguma coisa está acontecendo de errado, tem que preservar meu músculo. E manda um estímulo motor para a contração que contrai e antagoniza essa distensão para preservar o músculo e não se romper, e não perder a função do membro inferior. Ao mesmo tempo, esse mesmo neurônio sensitivo, ele manda um sinal para o interneurônio inibitório que vai inibir o neurônio motor que vai para a musculatura antagonista, que nesse caso é a musculatura do jarrete. Por quê? Porque eu não vou conseguir contrair e preservar o meu músculo quadríceps se o meu jarrete estiver contraído. Eu tenho que deixar ele relaxado, ou seja, inibir a atividade dele, para poder contrair meu quadríceps e preservar o meu músculo. Esse reflexo vocês podem tentar fazer, vão conseguir fazer, e percebam que ele é, de certa forma, modulado pelo nosso corpo. Se a gente conseguir pensar, não vou chutar, a pessoa não chuta. E isso é totalmente esperado. O reflexo pode ser modulado. O outro reflexo que existe da medula é o reflexo de retirada. Aqui no exemplo a gente tem uma pessoa caminhando que pisa num prego. O que acontece? A informação de dor, a informação álgica, vai até o corno posterior da medula e lá faz uma sinapse com um interneurônio. Esse interneurônio faz duas sinapses para um neurônio motor do mesmo membro que ativa todos os músculos que forem flexores. Ou seja, faz a flexão do joelho e a flexão do quadril, para retirar o membro que doeu do estímulo doloroso, preservar ele, não machucar. Ao mesmo tempo, esse interneurônio faz sinapse do outro lado da medula, mas para neurônios que promovem a extensão das articulações. E por que isso? Porque se eu subitamente fletir um membro, o outro não está preparado para receber a carga e a pessoa, no exemplo, cairia de novo sendo prego, ia se machucar de novo, o que não faz sentido. Então, ela precisa estender o membro contralateral para preparar ele para receber a carga e permanecer de pé, longe do prego. Ok, agora chegamos na parte mais temida de medula, que são as vias medulares. E realmente, tem muitas vias, elas são muito complexas, elas vão de um lado para o outro, e cruzam e voltam e giram, e viram do avesso, e tem umas que têm função estabelecida, outras que é mais ou menos. Vamos ser simples. Tem três vias principais que tem que saber, que é a motora, apelidada de trato piramidal ou córtico espinal, e as duas sensitivas principais, coluna dorsal lemnisco-medial e trato espinotalâmico. Essa imagem aqui ela é bem interessante, porque ela mostra em vermelho as vias motoras e em azul as sensitivas. E ela mostra também a somatotopia, como as fibras se organizam dependendo de onde elas vêm.
Isso vai ser importante para entender no futuro algumas síndromes clínicas. O que é uma sonototopia e como as fibras se organizam? Por exemplo, olha ali no funículo posterior, o coluna dorsal lemnisco medial. As fibras sensitivas que vierem dos segmentos sacrais, dos dermátomos sacrais, vão se colocar próximos ao sulco mediano posterior. Enquanto que a sensibilidade desse sistema que for mais cervical vai se posicionar perto do H medular, perto do sulco lateral posterior. Bem, vamos começar. Primeiro, via. A motora, que é mais simples, o trato córtico-espinal. Tem dois neurônios. O primeiro deles está no córtex cerebral, lá no giro pré-central, e o segundo neurônio está no corno anterior da medula, do segmento responsável. E ele faz praticamente um único sentido de informação, que é, vem do córtex, passa na coroa radiada, vai para o braço posterior da cápsula interna, passa no pedúnculo cerebral, pedúnculo do cérebro, não confunde com outro pedúnculo do cerebelo, passa na ponte, passa no bulbo, e aqui que ele ganha o apelido dele de trato piramidal, porque ele passa pelas pirâmides bulbares. Ele então vai trocar de lado pela decussação das pirâmides, e aqui vamos parar mais uma vez para esclarecer algum conceito, a diferença de decussação e comissura. Decussação é uma troca de hemicorpo que ocorre no sentido verticalizado, como a decussação das pirâmides. Ali a gente vê no desenho as fibras trocando no sentido diagonal. Comissura é quando as fibras trocam de hemicorpo no sentido horizontal, como é no corpo caloso. As fibras se organizam horizontalmente. Muito bem, depois da decussação das pirâmides, para onde vai o trato piramidal? Ele vai correr pelo funículo lateral, vai chegar até o seu segmento medular do seu dermátomo, do seu miótomo, vai fazer uma sinapse no corno anterior do H medular, onde está o segundo neurônio, e vai sair pela raiz anterior, vai formar um nervo e vai até a fibra muscular. Esse desenho aqui do lado esquerdo ele é muito bom para representar isso. O único porém dele é porque tem umas setinhas no córtex que parece que a informação vai para o córtex, mas não, ela sai do córtex e vai para a fibra muscular. Agora vamos começar para a parte mais dificilzinha, a parte sensitiva. De uma forma geral, a informação sensitiva vem do receptor cutâneo, que vai chegar no nervo periférico, vai passar pelo gânglio da raiz dorsal, vai entrar pela raiz dorsal da medula, vai escolher um dos tratos ascendentes, e aqui é o momento que se diferencia os dois sistemas, chega no tálamo e depois vai para o córtex sensitivo, no giro pós-central. O início e o fim do caminho são iguais nos dois sistemas que a gente vai falar. O que muda é ali no meio. O primeiro sistema que vamos falar é o coluna dorsal lemnisco medial. O primeiro neurônio dele é o neurônio que está no gânglio da raiz dorsal. E aqui é normal a gente fazer uma confusão, pensar, é um gânglio, então ali tem corpo de neurônio, ou seja, ali faz a primeira sinapse. Não, ali é só o primeiro corpo neuronal. Ou seja, ali onde está o corpo neuronal, cujo dendrito está lá no dedão do nosso pé. Pela raiz dorsal ele vai entrar na medula e vai ascender pelo funículo posterior. Não falei em sinapse ainda. Quando que vai ocorrer a sinapse, a primeira sinapse desse sistema? Lá nos núcleos grácil e cuneiforme do bulbo. O que isso significa? O dendrito do neurônio está lá no dedão do nosso pé, o corpo do neurônio está no gânglio da raiz dorsal e o fim do axônio dele está lá no nosso bulbo. Existe um neurônio desse comprimento no nosso corpo. Esses núcleos grácil e cuneiforme respectivamente aos funículos grácil e funículo cuneiforme, que também tem seus epônimos. O grácil é o funículo de Gould, e é só lembrar G de grácil, G de Gould, e o cuneiforme, que é o funículo de Burdak. É depois desse segundo neurônio que faz a decussação, e vai ascender pelo lemnisco medial. Lá pelo lemnisco medial ele vai terminar no tálamo, nesse núcleo ventral posterolateral. Não tem muito motivo para decorar qual é o núcleo, e vai para o córtex sensitivo no giro pós-central. Esse aqui é o desenho do trato coluna dorsal lemnisco medial. Coluna dorsal
lembra o funículo posterior. Então, ali está outra dica que vocês podem usar para lembrar onde cada via corre. Mesmo esquema. Chegou a informação lá no dedão do pé, dor. Vai para o neurônio que tem o seu corpo neuronal no gânglio da raiz dorsal e seu axônio vai chegar até lá em cima no núcleo grácil ou cuneiforme, vai fazer a primeira sinapse lá, vai trocar de lado para o lemnisco medial, vai fazer a segunda sinapse no tálamo, onde que vai ter o terceiro neurônio que vai levar até o córtex sensitivo, fazer a terceira sinapse e lá vai estar o corpo do quarto neurônio. Aqui nessa imagem a gente vê também que o axônio ele se divide um pouquinho e tem um raminho que entra ali no corno posterior da medula. E isso é esperado, é ok. Ali ele vai fazer uma sinapse para informar, ó, estou trabalhando com essa informação, estou fazendo isso. Promove um reflexo de tal jeito. Então sim, existe uma sinapse ali, mas ela não faz parte da via principal que leva a informação até o nosso córtex para ela ser processada e compreendida. 4 pontos principais desse sistema são: qual é o tipo de informação que ele carrega? Propriocepção consciente, que é a nossa noção de onde os nossos membros estão no espaço. Por exemplo, estou gravando esse vídeo, pela minha propriocepção consciente eu sei que o meu quadril está flexionado, o joelho está flexionado e eu estou tocando os pés no chão. Tato epicrítico é o tato discriminativo, tato fino, e a vibração. Ele corre pelo funículo posterior, coluna dorsal, funículo posterior, faz sentido. O funículo grácil é o funículo de Gould e o funículo cuneiforme é o funículo de Burdak, que vão nos núcleos de Gould e Burdak, ou núcleos grácil e cuneiforme. Qual era a ideia que eu tinha para decorar qual era medial e qual era lateral? Lembra, eles são separados pelo sulco intermédio posterior. Eu lembrava que o B de Burdak é um B de barra, as barras de uma goleira. E o G de Gould era do Gould, que eu faço entre as duas barras. Então, o funículo grácil ou o funículo de Gould é o que está mais no centro do funículo posterior, enquanto que o funículo cuneiforme, o funículo de Burdak, as barras, estão lá laterais. E a somatotopia, a sensibilidade distal, lembrando, a sensibilidade lá, cimento sacral, ela fica mais medial, próxima ao sulco intermédio posterior. Outro sistema é o trato espinotalâmico. E daí eu já trouxe agora os 4 pontos principais dele para a gente diferenciar bem um do outro. Qual é o tipo de informação que esse trato carrega? É a termalgesia, temperatura e dor. O tato protopático, é o tato grosseiro, que nós vamos saber, estou tocando ou não estou tocando. E a pressão. Ele se divide em 2 partes. A parte lateral, que é mais para informações de termalgesia, e a parte mais anterior, que é mais para o tato protopático. A parte lateral no funículo lateral, a parte anterior no funículo anterior. A somatotopia deles, principalmente a da termalgesia, é a sensibilidade mais distal, mais sacral, fica mais externa no corte transversal da medula. Esse é o desenho. A informação de dor vem lá do dedão do nosso pé, pelo dendrito do neurônio que tem o seu corpo no núcleo ali, no gânglio posterior da medula, ele entra seu axônio no corno posterior e ali já vai fazer a sinapse. E depois troca de lado, o segundo neurônio sobe, vai para o tálamo, faz a sinapse, vai para o córtex. Essa é a ordem. Gânglio da raiz dorsal, coluna posterior da medula espinal é onde já está o segundo neurônio. Lembrem, lá do coluna dorsal do lemnisco medial, o segundo neurônio estava só lá no bulbo. Esse sistema aqui faz uma sinapse já no nível medular. E é o segundo neurônio também nesse sistema que troca de lado. Os 2 sistemas. Quem troca de lado é o segundo neurônio. Ele vai decussar na comissura anterior da medula espinal, que é aquela partezinha de substância branca anterior à trave do H medular, bem ali no fundo da fissura mediana anterior. Vai ascender pelos tratos espinotalâmico lateral anterior, depende se for dor ou se for tato protopático. O terceiro neurônio está no tálamo, como no outro sistema, e o quarto no córtex, como também era lá. Ou seja, onde está a diferença? A diferença está no local que está posicionado o segundo neurônio. Se o segundo neurônio está posicionado no corno da medula espinal, significa que é trato espinotalâmico. Se o segundo neurônio lá no bulbo, é coluna dorsal lemnisco medial.
Uma ideia para decorar onde que está esse segundo neurônio é o nome do trato. O trato espinotalâmico, ou seja, tem que ter um neurônio na medula. E esse neurônio é o segundo neurônio. O coluna dorsal não está falando de que tem uma sinapse. O coluna dorsal só lembra o funículo posterior, que é onde ele sobe direto. Esse é o desenho comparativo dos dois. E tá aqui, ó, sinapse no H medular, no corno posterior da medula, é espinotalâmico. Espinotalâmico. Uma sinapse na espinha, na medula, e uma no tálamo também. O coluna dorsal do menisco medial, pelo outro lado, tem a informação que vem, sobe pelo funículo posterior, coluna dorsal, funículo posterior, e depois é no lemnisco medial. O lemnisco medial é uma estrutura acima do bulbo, então a sinapse está lá no bulbo. Também, toda essa confusão, um monte de falação, já tenho certeza que confundiu o que é fissura, o que é funículo, o que é via, blá blá blá, e é normal quando a gente vê isso pela primeira vez. E pela segunda vez também. E pela terceira também. É assim mesmo. Mas por que a gente aprende tudo isso? Para síndromes clínicas. E aqui eu vou apresentar algumas bem simples. Uma sensibilidade alterada, uma parestesia em um único dermátomo do nosso corpo, que respeita a linha média. O que será que é? Onde será que está o problema? Na raiz nervosa. É ela que vai para o dermátomo. O que ataca assim, a raiz nervosa? O herpes zoster é uma possibilidade, principalmente se for um único segmento. Faz muito sentido ser um herpes zoster, que é o vírus da varicela, que fica inativo no nosso corpo esperando uma imunossupressão para tentar reatacar. Então, esse é um característico da herpes zoster. Pode ter 2 dermátomos? Sim, pode. Não há nada impeditivo de que aconteça 2 dermátomos simultaneamente, o herpes zoster, os dois em sequência, mas é mais raro. E se for uma faixa inteira do nosso corpo, pode ser herpes zoster? Bem, pode, mas pensem nas coincidências. Eu tenho que ter 2 dermátomos sendo atacados simultaneamente e os dois têm que ser no mesmo nível do corpo. Então, o clássico mesmo é um único dermátomo respeitando a linha média. Qual que é a outra possibilidade? Perder a sensibilidade numa grande área do corpo. É uma lesão radicular. Aqui não importa. Todas as sensibilidades estão passando pela raiz posterior da medula. Não importa se for coluna dorsal lemnisco medial ou se for trato espinotalâmico. Outra síndrome, que é uma hiperestesia, normalmente assim, nos membros inferiores, mas ela é progressiva, misturado com uma ataxia, que é uma dificuldade de caminhar, basicamente, uma perda da noção de posição. Quem que sabe quais são as nossas... Quem que nos dá a informação de qual é a nossa posição no espaço é a própria percepção consciente, que é carregada pelo coluna dorsal lemnisco medial. Onde é que está essa via na medula? Funículo posterior. Isso é bastante comum numa doença chamada sífilis, eu acho que é bem conhecida, e o quadro é chamado de tábias dorsalis, que ocorre na sífilis terciária. Às vezes isso acontece menos, porque consegue se diagnosticar a sífilis na fase primária, secundária, nas fases latentes. Mas isso ainda acontece, ainda é uma possibilidade. E qual é que é a característica, é uma parte legal assim de saber, qual é a característica desse paciente? É um paciente que ou ele marcha, porque ele precisa escutar o pé dele batendo no chão, para saber, ok, encostei no chão, agora eu posso botar peso nesse membro. Ou então é um paciente que caminha olhando para os pés, para ele ver que o pé dele tocou no chão e pode fazer peso. Ele não tem mais a própria percepção para sentir, ok, meu pé tocou no chão, agora eu posso botar peso e dar o próximo passo. Outra síndrome clássica, a secção medular. Acidente de moto, queda de grande altura. O que acontece? Perde todas as sensibilidades do nível da lesão para baixo, o motor não tem nada e fica com uma hiperreflexia. O que é hiperreflexia? É um reflexo muito grande, assim, ou com um pequeno estímulo dá um grande chute lá no patelar, por exemplo. Isso acontece por causa das relações entre o primeiro e o segundo neurônio, que acho que não é o escopo aqui da revisão. Por que você viu bem grande C4 ali em cima? Porque se for uma lesão acima de C4,
Isso significa morte por parada respiratória. O nervo frênico, que inerva o nosso diafragma, ele sai de uma raizinha auxiliar de C3, uma raizinha auxiliar de C5 e a raiz principal dele de C4. Se eu lesionar C4 ou acima, eu perco as vias que levam a informação motora para o frênico e para o diafragma, consequentemente, funcionar. Então a pessoa não respira e morre. Esse é outro desenho. Se a secção medular completa for num segmento mais tóraco-lombar, mais torácico baixo, vai ter só perda de sensibilidade e perda motora daquele nível para baixo, o que é bastante natural e lógico de ser esperado. É o caso de um paraplégico. E essa talvez seja a síndrome mais clássica que tenha e a mais cobrada em prova, que é da síndrome da hemissecção medular, ou de Brown-Séquard. O que isso significa? A pessoa, ao invés de seccionar toda a medula, seccionou só metade dela, só de um hemicorpo. E aqui precisa do conhecimento das vias para saber o que está acontecendo. Nesse desenho, a gente percebe que a lesão está num segmento tóraco-lombar baixo, do lado direito do paciente. O que significa? Acima desse nível, tudo preservado. Ok, todas as informações saem e entram tranquilamente. Abaixo dela, o que acontece? O motor está hiperativo, hiperreflexia, mas também está parado. Por quê? Porque a informação motora, ela troca de hemicorpo lá em cima, na decussação das pirâmides. Quase a maior parte das fibras troca lá em cima, e a mínima coisa é que não vai trocar de lado, não vai decussar. Ou seja, a informação que está descendo, ela, uma vez está na medula, ela vai percorrer motoramente naquele hemicorpo até o fim, até achar seu segmento e seu membro. A mesma coisa acontece para a propriocepção e para o tato. Porque lembrem, isso é função do colono dorsal, que só troca de lado lá em cima no bulbo. Ou seja, a informação do dedão do pé entra na medula e percorre o mesmo hemicorpo até chegar no bulbo. Qualquer lesão abaixo do bulbo, a lesão sensitiva de propriocepção e de tato vai ser ipsilateral. Mas, agora que vem a coisa bizarra, para uma pessoa leiga entender. A dor e a temperatura, que são as principais informações transportadas pelo trato espinotalâmico, elas trocam de lado imediatamente no nível que elas entram, na medula. O que isso significa? Que ali, no último segmento torácico da medula, está passando as informações de dor e temperatura do membro inferior contralateral, porque ele já trocou de lado. Ele já fez sinapse no segundo neurônio no H medular do seu nível. Então a informação que está percorrendo ali não vai progredir, não vai chegar até o córtex e se tornar consciente. Mas a sensibilidade dolorosa e térmica do membro que for ipsilateral, que nesse caso é o direito, ainda é sentida, porque essa informação, assim que entrou na medula, nos últimos segmentos sacrais e L5, já trocou de lado e está subindo pelo hemicorpo que está preservado e não está lesionado. E isso é uma característica assim, ó, questão de prova certa. Paciente chegou vítima de facada no HPS. Dá para ir quase cego em síndrome de Brown-Séquard, se tiver essa opção. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês e me deixo à disposição para dúvidas. Entre em contato comigo ou entre em contato por meio das mídias sociais com a Liga e eu vou ter o prazer em responder qualquer questionamento de vocês. Para fazer essa apresentação, eu usei o Grey's Anatomy, da 40ª edição. É um livro muito bom para se estudar, mas ele precisa um pouco mais de tempo. Então, mas enfim, qualquer dúvida, dê um grito. Estou à disposição e espero todos na seleção da Liga. Até mais!